3. Jesus, a vida completa. De João Ribe Palharim. Jesus anda sobre as águas. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, foi ter com eles a uns 25 ou 30 estádios, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então eles, de boa mente, o receberam e ficaram no seu íntimo, grandemente pasmados. Então aproximaram-se dele os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és aquele que anda sobre as águas. Tu és aquele que anda sobre o mar. Tu és aquele que diz para a tempestade cessar. Tu és aquele que diz para o homem: vai, tu podes andar sobre as águas. Confia, crê somente. Tudo pode, tudo podemos naquele que nos fortalece. Tu és aquele que nos ensina a subir os montes mais altos e a nadar aos lugares mais profundos do conhecimento de quem o Pai Todo-Poderoso é. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és servo. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Senhor Jesus. Quer saber mais? Quer aprender mais? Quer edificar ainda mais a sua vida? Leia a palavra de Deus. Leia os evangelhos. Leia o livro.